Olá a todos, hoje a gente está começando o Pensando e Biologando. E o tema da nossa aula de hoje é bioquímica celular. Bom, dentro da bioquímica celular, nós dividimos em duas partes. E a primeira parte que nós vamos abordar hoje é a parte de compostos inorgânicos. E dentro desses compostos inorgânicos, iremos estudar um pouco das características e das propriedades da água, como líquido universal e precioso para todos os seres vivos, e compostos também de característica essencial para os organismos vivos, que são os sais minerais. Bom, então a água é um composto que se faz necessário para que a vida exista. Ela é o principal componente das nossas células, de todos os organismos vivos, desde organismos mais simples, que são os organismos procariontes, até os organismos mais complexos, que são os organismos multicelulares eucariontes. E a água, ela se torna uma substância de extrema importância para a vida, porque as reações químicas que mantêm os organismos vivos, através do funcionamento das células, essas reações químicas elas só conseguem acontecer devido à presença da água, por essa molécula possuir características tão importantes. Então, uma das características químicas, por exemplo, que torna a água uma substância com alto poder de dissolução, já que nós sabemos que a água é um solvente universal, essa água ela interage com diversas substâncias, fazendo com que essas substâncias reajam e fazendo com que ligações químicas sejam quebradas e que ligações químicas sejam refeitas. A polaridade, a água é uma molécula polar e a gente sabe que essa polaridade vem devido às características atômicas dos elementos químicos que compõem a água. Nós temos hidrogênio e oxigênio. Então, o oxigênio, por ser um elemento mais eletronegativo, e o hidrogênio, por ser um elemento menos eletronegativo, cria-se uma polaridade na água, um polo negativo e um polo positivo nessa molécula. E esses polos criados na molécula da água, é o segredo para que a água interaja com tantas outras substâncias. A água também realiza ligações de hidrogênio, que são ligações que são feitas e desfeitas a todo tempo na natureza. Então a água ela é esse solvente universal, ela é esse meio necessário para que as reações químicas aconteçam. Toda célula precisa dessa água, para conseguir manter a sua homeostase. Lembrem-se que essa homeostase é o grau de equilíbrio entre as diversas reações bioquímicas que acontecem dentro de uma célula. Então a água ela também tem características físicas que são importantes, como é o caso de um alto calor específico. Esse calor específico torna a água uma molécula estável, porque ela não perde nem ganha calor com tanta facilidade. Isso faz com que os organismos que necessitam conservar grandes quantidades de calor no seu corpo executem essa ação de forma efetiva. Então o alto calor específico, o alto poder de dissolução, um alto calor de vaporização, para que a água passe entre os estágios físicos, sólido, líquido e gasoso, é preciso que o calor seja fornecido ou que esse calor seja retirado. Então, é um componente inorgânico extremamente importante. E lembrem-se que os componentes inorgânicos que nós estamos estudando, a água e sais minerais, são componentes formados por átomos que, por sua vez, formam moléculas e que não levam carbono na sua estrutura básica. Porque nós vamos estudar que existem outra classe de moléculas que levam o carbono, mas não essas moléculas que nós dizemos como compostos inorgânicos. Então, a gente pode perceber que, dentro desse contexto, água e sais minerais exercem papéis muito específicos e importantes para os seres vivos, sejam seres vivos mais simples ou seres vivos mais complexos. Então, dentro desses compostos inorgânicos que nós vimos, que são esses compostos que não têm carbono na sua constituição, formando cadeias complexas, a água se apresenta como solvente universal, como base para essas inúmeras reações biológicas, com um calor específico muito alto que faz com que as trocas de temperatura não aconteçam de formas
combustão rápidas e constitui basicamente o corpo dos seres vivos. Enquanto os sais minerais participam também de funções muito importantes para o nosso organismo, como é o caso da síntese de ácidos nucleicos, também participa da contração muscular e a transmissão dos impulsos nervosos, que acabam coordenando todo o nosso sistema nervoso, a formação de estruturas que nos dão sustentação e movimentação, que é o caso dos nossos ossos e dentes, regulação das nossas reações químicas, que são reações extremamente específicas, e também componente de diversos hormônios. A água também varia de acordo com a idade, com o organismo, dependendo de que espécie seja, e da parte do corpo desse organismo. Então, por exemplo, se você pegar organismos mais basais, como é o caso das águas-vivas, que são quinidários, pólipos, medusas, esses animais simples, basais, têm uma constituição corpórea onde a porcentagem de água atinge um nível muito elevado, beirando a 98%, 97%, 98% de água. Enquanto outros animais, como é o caso da gente, seres humanos, mamíferos, vertebrados, nosso corpo tem uma média de constituição de água em torno de 70%. Mas só que essa constituição, essa porcentagem, ela não é fixa. Nós também temos variações nessas porcentagens, de acordo com a idade. Indivíduos mais jovens, onde os tecidos estão sendo formados, onde os sistemas estão em pleno crescimento, a porcentagem de água necessária é maior. Enquanto também, quando atingimos a idade mais avançada, quando ficamos mais velhos, vamos perdendo essa taxa de água ao longo da nossa vida. Então, a quantidade de água possui essa demanda e essa variação no corpo dos seres vivos. Então, a água é um componente abundante no corpo dos seres vivos, e varia basicamente de acordo com o tipo, a idade, tecido ou órgão estudado. Podemos acompanhar que o cérebro, que é o órgão central de controle e funcionamento do corpo dos animais mais desenvolvidos, requer uma quantidade de 75% de água. Se a gente for para um extremo, os ossos, como é um tecido resistente, mineralizado, ele tem em torno de 24% de água. Então, dependendo do tecido ou da parte do corpo que você estude, irá existir uma diferenciação nessa porcentagem de água. E quanto aos organismos também, organismos que precisam de uma quantidade de água no seu corpo extremamente alta, como é o caso das medusas, 90% de água. E também podemos exemplificar os esporos, que são estruturas reprodutoras dos fungos, esses organismos decompositores. Esses esporos que originam novos fungos retêm uma quantidade de água extremamente baixa. E o segredo da composição e do funcionamento dessa água, variando de acordo com as partes do corpo, da idade e do tipo do organismo, está em relação às suas propriedades. Molécula polar, formada por ligações de hidrogênio, que dá a sua fluidez, que mantém a água uma molécula extremamente versátil, dissolve diversos compostos que interagem com essa polaridade, chamados de compostos hidrofílicos. E propriedades importantes da água, como é o caso da coesão e a adesão, é essencial para o funcionamento e a realização de diversas atividades biológicas. Coesão nós entendemos como a atração mútua de moléculas de água. E a adesão é a interação dessas moléculas de água com outras moléculas polares. A junção dessa coesão e dessa adesão nós chamamos de capilaridade. E o segundo grupo de moléculas inorgânicas muito importantes são os sais minerais. Os sais minerais são compostos iônicos, são átomos que perderam ou que ganharam elétrons e que se tornam extremamente instáveis. E esses compostos, esses átomos, eles interagem diretamente com diversas substâncias e diversos processos biológicos do nosso corpo, processos a nível intracelular.
Diversas reações químicas necessitam da presença destes íons. Então, na regulação, na fabricação de substâncias, na exportação de moléculas, diversas outras atividades biológicas. Então, esses sais minerais, eles estão presentes em nossa vida e precisamos da constituição desses elementos. Normalmente adquirimos esses sais minerais através da nossa alimentação. Portanto, uma alimentação extremamente balanceada é fundamental para que a gente garanta um bom abastecimento desses sais minerais em nosso corpo. Então, entre os principais sais minerais, podemos destacar o cálcio como um importante mineral no processo de contração muscular, coagulação sanguínea, formação de ossos e dentes. O potássio também se destaca no equilíbrio osmótico, nesse fluxo de água do meio externo para o interno e vice-versa. Transmissão de impulsos nervosos na bomba de sódio e de potássio, síntese de glicogênio e de proteínas. O sódio, como um mineral similar ao potássio, também participa do equilíbrio hídrico e da transmissão dos impulsos nervosos, assim como o processo de relaxamento muscular. O flúor, na manutenção de ossos e dentes, e dos esmaltes dos dentes, também participam desse processo. O zinco, mineral também muito importante, constitui enzimas e hormônios, atua no processo de cicatrização, compõe enzimas digestivas no nosso processo de digestão. O magnésio participa da contração muscular e também é um excelente ativador de sistemas produtores de energia em nossas células. O ferro, mineral tão conhecido, compõe a mais importante molécula de ligação das nossas hemácias, que é a hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio e de gás carbônico, assim como também da mioglobina. O iodo é um componente essencial de hormônios da nossa tireoide, que podemos destacar como os hormônios T3 e o hormônio T4. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que a água é um componente vital para a sobrevivência dos organismos. Por isso que se diz tanto que para existir vida precisa existir água, seja em organismos unicelulares, seja em organismos multicelulares. A água, com suas propriedades físico-químicas tão importantes, molécula polar, de alto calor específico, que realiza ligações de hidrogênio, que tem a transferência de estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Molécula que pode variar de acordo com a idade, com o tipo do organismo e com a estrutura que se esteja considerando. Associada à água, nós temos os sais minerais. Esses sais minerais, como vimos, eles têm um papel nas reações bioquímicas do corpo dos organismos muito importante. Papel de regulação, de fabricação de substâncias e de exportação de muitos outros elementos. TV7. Educar é preciso. Um abraço a todos.